Oi pessoal, bem-vindos ao canal Portal do Espiritualismo, aqui no YouTube. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema bastante polêmico, né? Muitas pessoas provavelmente não vão aceitar o que eu vou falar agora, mas isso precisa ser dito porque essa situação é uma situação que não deveria continuar, ela deveria acabar, né? Vocês já perceberam que nos centros espíritas os espíritos simplesmente não aparecem mais? Antigamente, a gente via em muitos centros espíritas uma manifestação dos próprios espíritos, numa mesa mediúnica, né? Os espíritos eles incorporavam, né, num médium e transmitiam algumas mensagens. Hoje em dia, esse tipo de contato com os espíritos só se dá através de para um pequeno grupo, né? Um grupo restrito de membros, geralmente os diretores, né, o presidente do centro e algumas pessoas escolhidas num determinado grupo de uma mediúnica, eles podem ter contato com os espíritos, que são geralmente os mentores daquele centro ou qualquer outro espírito, né? Mas essa reunião se dá a portas fechadas e o público não pode participar desse tipo de encontro, né? O público hoje em dia nos centros espíritas kardecistas, né, chamados centros espíritas kardecistas, não podem mais ter contato com os espíritos nesses centros, né? É uma situação que muitas pessoas, inclusive, reclamam a esse respeito, né? Por que eu não posso ter contato com os espíritos nos centros espíritas? Por que eu não posso conversar diretamente com uma entidade, como, por exemplo, acontece na Umbanda, né? A gente vai desenvolver, então, esse tema a partir de agora nesse vídeo. Bom, a maioria das pessoas, né, que frequenta centros espíritas, elas podem constatar por si mesmas isso que a gente está falando, né? Os espíritos, eles praticamente sumiram nos centros. Você não vê mais o público tendo contato com esses espíritos. Às vezes nem os dirigentes, né, têm contato direto com as entidades, né? Com as entidades espirituais, com os guias espirituais, com os mentores, que são mentores daquele centro, ou com os próprios mentores delas mesmas, né? No espiritismo atual brasileiro, né, o espiritismo aqui no Brasil, a figura do palestrante é que se tornou a personalidade que divulga o conhecimento da doutrina dos espíritos, né? É o palestrante que se tornou, vamos dizer assim, o detentor, né, do ensinamento do ensino dos espíritos, né? As pessoas são orientadas a ler os livros espíritas e ter contato com o conhecimento espírita pela figura do palestrante, né? O palestrante ele se tornou aquilo que os espíritos deveriam ser, né? Os espíritos, o nome da doutrina é doutrina dos espíritos, né? Os espíritos revelaram essa doutrina pela primeira vez a Allan Kardec. E hoje em dia a gente vê que os espíritos eles não tomam mais parte, né? Eles não têm mais voz. Parece que a voz dos próprios espíritos foi abafada nos centros, por alguma razão, né? Os espíritos eles simplesmente não participam mais. Eles não podem incorporar nos médios e falar para o público em geral. São raríssimos, eu não conheço nenhum, né? Mas acredito que devem ser raríssimos os centros onde isso ainda acontece, os centros espíritas, né? Essa é uma recomendação que parece ser geral. Em boa parte dos centros, das federações, eles sempre colocam que os espíritos não podem mais participar, né, das reuniões. Mas por que esse impedimento, né? Por que os espíritos estão impedidos de fazer palestras, de falar, né, de discursar, de dar as visões deles, né? Por que eles não podem atender as pessoas diretamente, como por exemplo acontece na Ubanda, né? Ah, Na Ubanda a gente vê que existe um círculo, né, de médiuns, a chamada gira, né? Os guias espirituais incorporam, né, nos médiuns na gira, e esses médios da gira, aí existem vários tipos de gira, né? Gira dos pretos velhos, gira dos caboclos, gira das crianças, gira do vovô e da vovó, gira do marinheiro, do boiadeiro, né? Que é muito comum no Nordeste, dos orientais, do Exu, da pombagira, né? Enfim, existem vários tipos de entidades na Ubanda. E essas entidades, esses guias espirituais, eles incorporam nos médiuns e os médiuns, eles atendem diretamente o público. Quer dizer, a Umbanda ela faz esse contato direto da pessoa com o espírito através do médium, né?
Então, na Umbanda, aquela pessoa que frequenta um centro bandista, ela está mais resguardada a esse respeito, né? Ela tem a possibilidade, ela tem a chance de conversar diretamente com um guia espiritual, coisa que no espiritismo isso não acontece mais, né? Ou aconteceu muito pouco ao longo da história do espiritismo brasileiro, né? Mas hoje em dia isso é praticamente nulo. Em todos os centros espíritas, dito kardecistas, né, entre aspas, esses centros, a gente vê que eles não têm essa atividade, né? A consulta aos guias espirituais, como existe na Umbanda, né? Isso é uma pena muito grande, porque eu sinto que as pessoas sentem falta desse contato, né? Muitas pessoas já me falaram isso, inclusive, que elas sentem falta, elas queriam estar falando direto com os espíritos e não com uma pessoa, né? É claro que os espíritos e nós, muitas vezes, somos iguais, não temos muita diferença. Mas o espírito, ele está num determinado nível, né, de visão, onde a visão dele se abre, né? De certa forma, ele pode ter contato assim com conhecimento a respeito da pessoa. Muitos espíritos, inclusive, confirmam isso, né? Eu vi um espírito uma vez dizendo que ele foi conversar com uma pessoa e antes de conversar com a pessoa, ele até brincou dizendo que fez o download das informações da pessoa, né? Ele pega, vamos dizer, a ficha kármica da pessoa e lê a ficha kármica da pessoa, né? Ele tem contato com as informações relacionadas àquela pessoa e todas as suas vidas passadas. E aquilo também que a pessoa decidiu vivenciar como provas na vida atual, ou seja, a missão da pessoa, as tarefas que ela precisa realizar aqui na vida física. E nesse sentido, ele tem assim um conhecimento que é um conhecimento maior do que nós encarnados temos, para poder dar um feedback para aquela pessoa, para poder ajudar aquela pessoa de alguma forma, para poder dar conselhos, para poder orientar a pessoa de alguma forma, né? E, curiosamente, por alguma razão, que eu vou falar ainda sobre isso nesse vídeo, por alguma razão, os espíritos não estão autorizados a fazer isso em centros espíritas. Quando eu falo que a Umbanda tem essa atividade da consulta aos guias espirituais e o espiritismo não tem essa atividade, eu não estou querendo dizer que a Umbanda é melhor do que o espiritismo. Por favor, não entendam dessa forma, tá? Eu preciso me fazer entender com relação a isso. Eu não sou bandista, tá? Nem espírita, eu sou espiritualista, não sigo nenhuma dessas duas religiões, nem a Umbanda, nem o espiritismo. Sou espiritualista, ligado às filosofias orientais, ao esoterismo. Mas eu sinto realmente, observando essas duas correntes, que a Umbanda está mais madura nesse aspecto, né? Nesse aspecto da liberação do contato com os espíritos. Da pessoa poder ir, se dirigir a um centro de Umbanda e já poder ter contato direto com os espíritos, sem que fique uma coisa assim meio secreta, né? Meio elitizada dentro do centro, né? Onde só alguns escolhidos, entre aspas, né? Os escolhidos poderiam ter contato com aquele espírito, porque o público em geral, como eles costumam dizer, eu já vi esse argumento sendo colocado, o público em geral não está preparado ainda para realizar esse contato direto. Ora, mas por que na Umbanda você está preparado para realizar esse contato e no Espiritismo você não está preparado? Quer dizer, se uma pessoa for no centro de Umbanda, ela vai ter o contato e os espíritos vão dar esse contato, vão fazer essa consulta com a pessoa. Mas se a pessoa for no centro espírita, ela não está preparada para esse contato? Quer dizer, não tem o menor sentido esse argumento, né? Isso aí é uma ideia também, uma noção que alguns, não estou dizendo todos, não estou generalizando, alguns centros e alguns dirigentes têm de menosprezar as pessoas, como se o dirigente e algumas pessoas especiais, entre aspas, tivessem algum conhecimento maior a respeito do espiritismo e só essas pessoas pudessem ter o contato com os espíritos. Isso, na minha opinião, é uma forma de elitização do conhecimento. Isso não faz sentido. Não faz sentido algumas pessoas se colocarem acima, capazes do contato com os espíritos, e colocarem a maioria do público abaixo e sem a possibilidade de contato com os espíritos. A gente precisa rever isso. A gente precisa rever isso o mais rápido possível, né? Porque isso, na minha opinião, é algo que não faz o menor sentido. Ao conversar com alguns dirigentes espíritas a esse respeito, boa parte deles me deu, né, me colocou, me apresentou um argumento para justificar essa ausência dos espíritos nos centros. O que eles disseram foi o seguinte, que nos centros espíritas eles tomam muito cuidado para não enfatizar a questão da fenomenologia, né, da espetacularização relacionada ao fenômeno, com incorporações onde exista, né, uma grande
como é que se diz? Que exista assim um grande movimento corporal, que existam gritos, né? Que as pessoas fiquem impressionadas com a presença do fenômeno ali naquele momento, né? Ah, isso seria uma forma de sensacionalismo, de exibicionismo, né? De teatralização, que não combina com a prática do espiritismo na sua essência. Sim, isso aí com certeza nós concordamos com isso, não tem como discordar desse tipo de argumento, né? Todos nós devemos nos resguardar ao máximo de qualquer forma de sensacionalismo, ênfase no fenômeno, espetacularização, né? Exibicionismo. A gente não pode compreender o espiritismo, a essência do espiritismo, como se fosse algo fenomênico, né? Como se fosse algo ligado apenas à incorporação, né? Ao processo todo do fenômeno, sem uma respectiva, né? Sem uma contraparte de uma essência de uma mensagem que deveria estar sendo passada ali. Isso ninguém questiona, né? Ninguém questiona desse tipo de argumento, esse tipo de ideia. Todos concordam com isso. A questão que se discute aqui é: será que não é possível a gente realizar uma sessão mediúnica aberta ao público sem que esteja dotada, sem que esteja envolta por essa espetacularização, essa ênfase no fenômeno, esse exibicionismo, esse sensacionalismo? Será que nós somos incapazes de fazer isso? Será que é impossível realizar hoje em dia uma mediúnica aberta ao público, onde não exista essa espetacularização, onde não existe esse exibicionismo? Será que isso aí se tornou impossível ao longo das décadas? Gente, é óbvio que não, né? Isso aí é perfeitamente possível. É perfeitamente possível um médium, vários médios, se apresentarem para um público, né? Realizarem uma incorporação, né? E esses médios transmitirem uma mensagem através dos espíritos, os espíritos transmitirem através dos médios, melhor dizendo, né? Isso é perfeitamente possível. Se alguns médios conseguem fazer esse trabalho sem nenhum sensacionalismo, qualquer médium pode aprender a fazer isso. Os centros espíritas são perfeitamente capazes de realizar esse tipo de trabalho sem sensacionalismo, sem ênfase no fenômeno, né? Sem a gente valorizar mais esse lado fenomênico, né? E colocar mais ênfase, obviamente, que a gente deve fazer, colocar mais ênfase na mensagem, na essência da mensagem, né? Na prática dos ensinamentos, do ensino dos espíritos. Isso é perfeitamente possível. Quando eles lançam esse argumento, eles estão querendo dizer que toda apresentação mediúnica para o público necessariamente vai ter uma espetacularização, vai ter uma ênfase no fenômeno, vai ser sensacionalista. Ora, então em círculos fechados também não ocorre esse sensacionalismo? Como que é isso? Ah, mas as pessoas que estão nesse círculo fechado, elas já sabem a esse respeito. Ué, é só você informar o público que a ênfase não deve ser colocada no sensacionalismo, não deve ser colocada no fenômeno, não deve ser colocada na espetacularização. É só informar isso para o público vai ficar perfeitamente informado se a gente enfatizar bem isso, se a gente fizer todo um trabalho com as pessoas a esse respeito, e as pessoas vão compreender isso perfeitamente. Todas as pessoas são plenamente capazes de entender isso e não se deixarem levar pela fenomenologia do espiritismo, que realmente deve ser relegada a um plano de não tão importância assim dentro dos centros espíritas e do espiritismo de uma forma geral. A gente precisa se perguntar o seguinte: quem instituiu essas regras, afinal? Quem, em algum momento, disse que os espíritos não poderiam mais se manifestar nos centros espíritas ou se manifestariam muito pouco nos centros espíritas? Quem criou essa regra? E qual o sentido dessa regra? Essa questão da espetacularização e da fenomenologia, a gente já colocou aqui que é perfeitamente possível a gente atuar sem isso, né? A gente realizar um trabalho sem isso. Então, qual o sentido de continuar mantendo os espíritos fora dos centros? Eu já conversei a esse respeito com muitas pessoas, inclusive fiz enquetes, né? Fiz enquetes nos grupos que eu tenho no Facebook para muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas, e a resposta da maioria das pessoas, 80%, 90% das pessoas, 80% não, 90% mesmo das pessoas, disseram que sim, elas sentem falta desse contato com os espíritos. Quer dizer, 90% das pessoas que frequentam centros espíritas, né, dizem que sentem falta desse contato direto com as entidades espirituais, com os seus guias, e que elas gostariam sim que esse procedimento do contato com os espíritos, da fala direta com as entidades espirituais, fosse introduzido nos centros espíritas.
Muitas pessoas, inclusive, falam que quando querem realizar esse contato com os espíritos, elas têm que recorrer ao Umbanda, né? Elas precisam ir ao centro de Umbanda para poder ter algum contato, ter assim um conhecimento mais direto, uma orientação direta dos espíritos, porque muitas vezes os encarnados não conseguem dar aquela orientação mais precisa, pelo motivo que eu falei agora há pouco. Os espíritos eles têm um conhecimento maior a nosso respeito. Eles pegam a nossa ficha kármica, leem aquilo e depois passam para a gente exatamente o que a gente precisa saber, né? Então, a gente precisa rever isso. A gente não pode mais aceitar que os centros não tenham mais esse contato. A gente precisa conversar com os dirigentes, a gente precisa fazer um movimento no sentido de resgatar, né? Da gente resgatar essa presença tão importante, tão fundamental dos espíritos nos centros. Quando eu digo isso, eu também não estou dizendo que a figura do palestrante não é importante. A figura do palestrante é muito importante. O palestrante ele leva realmente o conhecimento. Tem muitos palestrantes espíritas que são maravilhosos, né? São muito bons, que fazem um excelente trabalho de divulgação do espiritismo. Além disso, a maioria das pessoas precisa se informar acerca da doutrina espírita nos livros da codificação. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênese, o que é Espiritismo, e até as revistas espíritas, né? Que foram escritas por Allan Kardec e outros colaboradores na França, no século XIX, né? Então, quando eu digo que os espíritos são importantes de estarem nos centros, eu não estou querendo dizer que os palestrantes têm menos importância. Não, os palestrantes também são importantes, mas os espíritos são fundamentais. A gente não pode abdicar da figura dos espíritos participando diretamente das atividades de um centro. O centro ele fica muito empobrecido sem a presença dos espíritos. Ora, a doutrina não é dos espíritos? Não foram os espíritos que a revelaram em primeiro lugar? Kardec não pegou todas as informações que vieram dos espíritos? Por que agora a gente fica só com essas informações que foram escritas há mais de 150 anos e a gente simplesmente não dá valor às informações que chegam a nós nos dias de hoje, né? Teve uma vez que eu estava conversando com um espírito a esse respeito, né? Um espírito, não vou dizer o nome desse espírito, né? Porque também não vem ao caso, mas eu estava conversando com ele e perguntei isso para ele, né? Mas por que, afinal, né? Por que os espíritos eles foram retirados dos centros espíritas, né? Por que isso aconteceu, né? Qual o sentido disso? Por que né, se promove essa exclusão dos espíritos dos centros? E o espírito respondeu assim: bom, você sabe, né? Se os espíritos não puderem, aliás, se os espíritos puderem falar nos centros e passar determinadas diretrizes e determinadas orientações nos centros, os dirigentes perdem o poder deles, né? Os dirigentes vão sentir que estão perdendo o poder deles mesmos estabelecerem as regras e as orientações fundamentais desse centro. E a maioria dos dirigentes não querem isso, né? Essa foi a resposta do espírito que me deu, do espírito que me passou essa resposta, essa mensagem. E aí depois eu fiquei pensando, será mesmo que é isso? Será que no fundo não é tudo, toda essa proibição dos espíritos nos centros, não é tão somente um jogo de poder? Será que isso se resume mesmo ao poder deles quererem decidir as coisas? E se os espíritos passassem determinado conhecimento, passassem determinadas orientações, eles perderiam esse poder? Eu não sei essa resposta. Eu proponho essa reflexão e cada um que reflita a respeito dessa polêmica, né, que a gente está abordando agora. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo por ter ouvido aqui essas explicações, né, até esse momento. Quero pedir que todos curtam esse vídeo aqui, tá? Para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Se você concorda com tudo que foi dito aqui, curte, né, o nosso vídeo. Ativa também o sininho das notificações para você não perder as outras mensagens, né, em vídeo que a gente vai passar aqui para vocês. A gente tem muita coisa aqui, né, para passar. Quero agradecer a todos. Se inscrevam no nosso canal também, né, Portal do Espiritualismo aqui no YouTube, tá? Quero agradecer a todo mundo pela atenção. Uma ótima tarde a todos, muita paz e muita luz.